E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Próxima questãozinha é uma questão do Enem 2014. Ela fala o seguinte: uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Muito bem, gente, é uma questão relativamente simples, ela já fornece valores, ela não trabalha só com letras, então assim, dá pra gente fazer isso bem tranquilamente, tá? Não é nenhuma questão destrutiva, só tem que fazer com um pouquinho de atenção, né? O que ele vai falar aí? Basicamente, a gente já tem essa lata, a gente vai fazer uma nova lata, é dito que o valor das medidas da base vai ser aumentado, então a gente vai ter uma base maior, mas ele fala que o volume vai se manter exatamente o mesmo. Logo, gente, se a gente vai aumentar a base, a gente quer que o volume se mantenha o mesmo, vai ter que ter uma redução dessa altura, né? E ele pergunta justamente quantos % da altura vai ter que ser reduzido. Então vamos lá, olha só, não é difícil, não é difícil. Vamos pensar o seguinte, a gente vai ter então uma nova lata. Então, vai ter um formato também de paralelepípedo, né? Vamos tentar aqui desenhar um paralelepípedo, difícil. Então, a gente vai ter um novo paralelepípedo. Nesse novo paralelepípedo, a gente tem que a aresta da base vai ser 25 maior do que a aresta, né, da base atual. Então, primeiro passo, tá, gente? Você tinha que descobrir quanto que é 25% do 24. Né? 25% de 24 é 6. Então, você tem um aumento, né, de 6 unidades ali, vai te gerar uma aresta de 30. Ou seja, as arestas da base agora medem 30. Beleza? Então, esse era o primeiro passo. A nova altura é que a gente não conhece. Essa altura a gente vai chamar de x. E a partir dessa ideia, a gente teria que ter o quê? O volume das duas latas tem que ser idêntico. Tá? Como que você faria com que essas latas tivessem agora um volume idêntico? Não é tão complicado assim. O que você teria que fazer é o seguinte: pensar que o volume de uma, certo? Tem que ser igual ao volume da outra. Então, qual que é o volume da original? Como é um paralelepípedo retangular reto, o volume de um paralelepípedo retangular reto, né, gente, é a multiplicação das 3 dimensões desse paralelepípedo. Então, o nosso volume ali da primeira lata vai ser a multiplicação das medidas das 3 dimensões. Então, é 24 vezes 24 vezes 40. Enquanto que o volume da segunda lata também vai ser a multiplicação das 3 dimensões. Portanto, a gente vai ter aí 30 vezes 30 vezes x. Tá? Aqui, ó, a gente pode fazer algumas coisas. Você pode multiplicar todo mundo e depois dividir, enfim, resolver como se fosse uma equação normal. Ou então, você pode usar umas técnicas aqui para fazer simplificações, porque você está vendo que esses números vão dar grandes, né? Então, assim, você já sabe como resolver se isso aqui der valores, né, se for só simplesmente multiplicar e dividir, correto? Então, eu vou resolver fazendo simplificação, para você ver como que seria, né, uma possibilidade para você fugir desses números grandes. Para quem não está percebendo que eu estou falando de números grandes, tá, gente? Por exemplo, só do volume 1, ali, o 24 vezes 24 já nos dá 576. Aí 576 vezes 40, eu te dou assim, certeza que vai passar de 20 mil. E aí vai dar número grande. Depois você vai dividir por 30 vezes 30, que é 900. Tá vendo? Não tá legal, não tá um valor interessante, né, para você trabalhar com números grandes. Se você quiser, beleza, não tem problema. Vou te ensinar uma alternativa, tá? Vem aqui, ó. Em vez de multiplicar nem nada, esse 30 e esse 30 estão multiplicando x. Então eu vou jogar eles para o outro lado dividindo.
Então, o nosso x vai ser 24 vezes 24 vezes 40, tudo isso dividido por 30 vezes 30. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pensar primeiro aqui, ó, esse 30 e esse 40, que estão aqui nesse cantinho, eu vou pensar como se eles fossem separados, né? Como se eles fossem uma conta à parte. Se fosse 40 sobre 30, a primeira coisa que eu faria seria cortar esse zero e pensar como 4 terços. Beleza? Segunda coisa, eu viria aqui, ó, e eu posso pensar agora, por exemplo, nesse 24 dividido por 3. E aí, ó, 24 dividido por 3, eu calculo 24 dividido por 3 dá 8. E agora, esse 24 sobre 30, eu posso perceber que o 24 e o 30 são múltiplos de 6. Então, se eu simplificar os dois por 6, eu chego na resposta aí, ó, simplificando, a gente chega na resposta de 24 simplificado por 6, fica 4, e 30 simplificado por 6, fica 5. Se eu fizer dessa maneira, pessoal, os valores que eu vou trabalhar são um pouquinho menores, né? Eu vou fazer 4 vezes 8 vezes 4, certo? Que, assim, é um número grandinho, mas não tanto, né? 4 vezes 8 é 32, 32 vezes 4 vai nos dar 128, enquanto que na parte de baixo sobrou só o 5. Então, é só eu fazer 128 dividido por 5. O que me dá uma resposta de 25,6, certo? No caso aqui, né, não é dada unidade de medida, então pode deixar assim, tá? Nossa nova altura é de 25 sobre 6, beleza? Aí o que acontece? Eu já sei a nova altura, 25,6 unidades, já sei a altura antiga, 40 unidades. Ele fala o seguinte, para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Aqui eu vou pedir para que você tome um pouquinho de cuidado. Se você pensar em valores absolutos, do 40 para o 25,6, reduziu 14,4 centímetros, correto? E aí talvez você já corra imediatamente para assinalar a alternativa A, mas cuidado, todas as respostas estão em porcentagem. Então, ele quer saber de quantos por cento foi a redução. Então, beleza, a redução foi de 14,4 unidades. Então, você tem que pensar o seguinte, se a minha altura original era 40, o que eu preciso saber é quantos por cento é o 14,4 se o 40 era antes o meu 100%. E aí você pode fazer através de regra de 3 e etc e tal. E o que importa é que você vai chegar aí que a nossa resposta é de 36%. Essa é a nossa redução em porcentagem, tá, pessoal? Exatamente a nossa alternativa D, ok? Você não precisa também, já que a gente está falando de técnicas diferenciadas, você não precisa fazer a divisão. Você não precisa fazer a regra de 3, você pode fazer por divisão. Você quer saber quanto que 14,4 é referente ao 40? Você vem e divide o 14,4 por 40. Você vai chegar na resposta de 0,36. 0,36 é exatamente o equivalente a 36%, tá? Então, tem essa possibilidade, tá? Sugiro que você vá perdendo esse vício de não, é porcentagem, faço regra de 3. É porcentagem, faço regra de 3. O universo da porcentagem é muito mais amplo que isso e muitas vezes a regra de 3 é o caminho mais longo, tá bom? Mas se for o único que você sabe que você se sente confortável, também não tem problema, beleza? Resposta então alternativa D. Espero que você tenha gostado dessa questão. Espero que você tenha aprendido bastante com ela. Treine ela. Valeu!